Bom, pessoal, vamos lá fazer um primeiro vídeo aqui falando sobre o São Paulo. Hoje, dia 30 de março de 2025, queria falar sobre o jogo de ontem do Campeonato Brasileiro de 2025, dia 29 de março. Começou, né, no dia de ontem, São Paulo contra o Sport, pela primeira rodada, em pleno Morumbis. Bom, o que eu posso falar sobre o jogo de ontem? Uma palavra define: frustrante. O jogo ele foi totalmente frustrante. Eu acho que essa é a melhor palavra que define o sentimento do torcedor são paulino ontem. Quase 40 mil pessoas para ver um time apático, um time sem vontade de ganhar, um time ruim, com um treinador ruim. E o pior, o São Paulo, ele não pode, com todo respeito ao esporte, que é uma baita equipe, tem muita tradição, mas o São Paulo não pode perder pontos no Morumbi, no Morumbis, para times de menor expressão. Se o São Paulo tivesse empatado 0-0 lá em Recife, é uma coisa. Aqui no Morumbis é outra. E o Brasileirão, a gente sabe o quanto é competitivo e que 2 pontos, 3 pontos fazem a diferença, seja para o título ou para fugir do Z4. Então, são 2 pontos perdidos. Obviamente, não é um ponto ganho. Tem alguns empates que o ponto é ganho, que o empate ele foi positivo, o que não é esse o caso. O empate aqui foi totalmente negativo. O São Paulo perdeu 2 pontos. E, por falar em Brasileirão, primeira rodada, e essa importância de você conquistar os pontos logo na primeira rodada, o São Paulo, já de alguns anos para cá, me traz um sentimento muito ambíguo em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu sempre assim vejo o São Paulo como 8 ou 80. Vai ser aquele time que ou vai brigar por um título ou vai brigar para não ser rebaixado. Eu não sei porquê, mas eu sempre vejo o São Paulo dessa forma. Eu sempre vejo ele assim, cara, o São Paulo ele tem elenco para disputar título. Não porque o elenco do São Paulo é muito bom, mas porque os outros elencos não é aquela grande coisa. Tudo bem, o elenco do Flamengo, do Atlético Mineiro, é do próprio Palmeiras, que não está muito bem. Eu acho que é melhor mesmo que o do São Paulo, mas se a gente for pegar e colocar no papel, a gente vê que o São Paulo ele não fica muito atrás. E, então é por isso que eu falo que ou o São Paulo ele vai disputar pelo menos uma vaga direta para a Libertadores ou vai disputar para não ser rebaixado. Sempre que começa o Brasileirão, já de alguns anos para cá, de pelo menos uns 10 anos para cá, eu sempre venho com esse sentimento de achar que o São Paulo vai brigar por um desses extremos, ou para não ser rebaixado, ou para uma vaga direta para a Libertadores, no mínimo. Bom, pela essa primeira rodada, eu acho que é preocupante. É só a primeira rodada, tem muito chão pela frente, mas pela apresentação do time, não tanto pelo resultado, mas pela apresentação, pelo jogo jogado ontem, me decepcionou muito, foi muito frustrante e preocupante. Se o São Paulo ficar com aquele estilo de jogo apático, sem interesse nenhum, sem garra, por algumas rodadas aí, talvez lá para frente não dê tempo de recuperar os pontos perdidos, e isso vai ser perigoso. Enfim, queria falar também sobre outros pontos. Um deles é de jogadores que estão no São Paulo e que, na minha opinião, nem deveriam estar. E pior, estão e recebendo, assim, uma grana, uma bolada surreal. Primeiro, a Luiz Gustavo, volante que recebe 1 milhão. Ok, Luiz Gustavo tem um currículo muito grande, campeão na Europa, beleza. Mas ele já passou o tempo dele. Eu acho que ele ficar no São Paulo recebendo 1 milhão é um absurdo. Um absurdo. Se ele quisesse renovar com o São Paulo recebendo, sei lá, 600, 700 mil, é uma coisa. Mas recebendo 1 milhão é complicado. Bom, tem outros jogadores, como o reserva Jandrei.
O Jandrei, ele não jogou ontem, tudo bem, mas eu queria tocar nele porque o Jandrei, ele é um goleiro reserva que ganha R$ 500 mil por mês. Cara, isso não é normal. Um goleiro de uma qualidade duvidosa, para ser bem generoso, como é o Jandrei, receber R$ 500 mil é assim, para mim, é o cúmulo do absurdo. Com todo respeito à pessoa do Jandrei, não conheço ele, pode ser uma ótima pessoa, de um caráter assim exemplar, mas ele, como goleiro, deixa muito a desejar. E com todo respeito, mas sendo bem generoso, o Jandrei, para mim, é aquele tipo de goleiro que lutaria para ser titular, brigaria por uma vaga titular em um time de Série C. Essa é a minha opinião. Mas ele está no São Paulo como reserva recebendo R$ 500 mil. Não tem cabimento uma coisa dessas. Igor Vinícius. Eu não sei o que esse cara ainda faz no time. É um dos piores laterais do São Paulo que eu já vi jogar. Mas assim, é horrível. Não agrega em nada, não ajuda o time e o pior, muitas vezes atrapalha. Sabe aquele ditado? Muito ajuda quem não atrapalha. Se o Igor Vinícius não ajudasse, mas também não atrapalhasse, daria pra, né, a gente conversar e talvez até mesmo defender ele. Mas o pior é que ele atrapalha também. Ele erra passes, assim, que criança de 10 anos não erra. Domínio de bola, sabe? Cruzamento. O Igor Vinícius não acerta um cruzamento. É uma coisa assim surreal, surreal, que ele ainda esteja, depois de tanto tempo, ele ainda esteja no São Paulo. Bom, infelizmente temos também o Caleri, que está numa péssima fase. O Caleri, ele perdeu o pênalti ontem, não tem assim o que falar, não tem como defender. É um jogador que vem perdendo muitos gols. Porém, o Caleri, ele ainda serve para uma coisa. Ele é um cara raçudo e que cansa o adversário. Os zagueiros do adversário ficam cansados com o Caleri. Daí, quando o Caleri ele é substituído pelo André Silva, o André Silva ele sabe aproveitar essa chance. Ele sabe que os zagueiros, que a defesa do adversário está cansado, está enfraquecido, e ele tira proveito disso. Então, eu acho que o André Silva ele até merece, talvez, começar como titular em um jogo. Porém, os jogos que ele já começou como titular, mesmo que sejam poucos, ele não fez nada demais. É sempre quando ele entra lá, assim, a partir dos 25, 30 minutos do segundo tempo, que ele faz alguma coisa. Justamente por causa disso, por causa que o Caleri, pelo fato dele correr muito, brigar muito, ser muito brigador, disputar todas as bolas, ele cansa o adversário. E aí, quando chega o André Silva, descansado, ele pega uma zaga bem enfraquecida. E nesse contexto ele consegue tirar um golzinho. Então, apesar do Caleri ele estar perdendo muitos gols ultimamente, ele ainda serve para isso. No entanto, está na hora, e aí é o outro ponto que eu queria comentar, do Zubeldia começar a utilizar mais a base. Eu acho que está na hora de começar a colocar o Ryan Francisco, o Matheus Alves, o Lucas Ferreira. Eu não sei por que diabos o Zubeldia ontem não começou já com pelo menos um desses jogadores da base como titular. Isso por causa da ausência do Oscar e do Lucas. O Lucas e o Oscar, eles estão contundidos e eles não podiam jogar ontem. Por que que não começou já com pelo menos um garoto da base? Poderia ser o Matheus Alves, por exemplo, que entrou bem no jogo ontem. Entrou bem. Talvez se ele tivesse entrado antes ou começado como titular, o resultado teria sido diferente, não sei. Mas isso, acho que a torcida já sabe, essa teimosia do Zubeldia, e isso é uma coisa assim que não, é indefensável, não tem explicação, porque
ficar insistindo em peças que a gente já sabe que vai dar errado, como por exemplo o Luciano, e não dar uma chance, realmente uma chance mesmo. Enfim, é uma coisa que realmente não dá para entender. O Luciano, como meia, a gente já viu, já ficou mais do que provado que ele não serve para jogar como meia. O Luciano, ele ainda serve talvez como segundo atacante, jogar lá no ataque, mas não como meia. Mas, né, não sei por que ainda insistem tanto com o Luciano no meio de campo. Não sei se isso é só uma opção do Zubeldia ou se tem coisas aí no meio, maracutaia aí no meio que a gente não sabe. Porque vamos combinar, é muito estranho como o São Paulo, em alguns jogos, como o de ontem, joga tão mal, mas tão mal. E contra, por exemplo, o Corinthians, atual campeão paulista, o São Paulo joga e joga bem, jogou bem na fase de pontos corridos no Paulistão e ganhou de 3-1 do atual campeão paulista. É estranho isso. Eu acho assim, no mínimo estranho, como em que alguns jogos o time ele parece apático, não está com vontade de ganhar, e em outros jogos o time do nada acende a luzinha e os caras assim começam, pode até não ganhar o jogo, mas os caras tentaram, suaram, sabe? Eles saem irritados de campo, saem realmente decepcionados, o que não foi o caso de ontem. Bom, outra coisa, falando em questão de Zubeldia, eu entendo a torcida do São Paulo querer a saída dele, eu também acho que, para mim, já deu. O problema é o seguinte, não consigo achar outra opção para colocar no lugar, porque a questão não é só o técnico. Não adianta voltar com o Dorival, não adianta... falando em Dorival, ele está recebendo R$ 1 milhão da CBF. Ele foi demitido, porém tem essa questão no contrato de que ele continuaria sendo pago pela CBF até 2026. Não lembro agora em que mês de 2026, mas até ano que vem o Dorival ele recebe R$ 1 milhão, desde que ele não assuma algum clube. Então, se ele assumisse o São Paulo, por exemplo, quem teria que pagar esse salário seria o São Paulo. E desculpa, mas a situação do São Paulo, com a droga da gestão que a gente tem, essa crise, com a pior crise financeira da história do clube, pagar R$ 1 milhão para alguém como Dorival Júnior, que desculpa, gente, ok, ganhou a Copa do Brasil com São Paulo, beleza, mas ele não vai mudar nada. Não sei se vocês se lembram, mas em 2023, no Brasileirão, o São Paulo foi assim, péssimo, foi horrível. Teve um momento que ele até começou a correr um certo risco de rebaixamento. Então, o Dorival do São Paulo, ou melhor, o São Paulo do Dorival na Copa do Brasil era uma coisa, no Brasileirão era outra. O porquê dessa discrepância, eu não sei. Eu não sei. Mas o fato é esse. Eu até tenho uma ideia, mas não quero falar agora sobre ela, até porque não sei se eu vou estar cutucando um vespeiro. Então eu queria ficar quieto porque eu não tô com dinheiro para pagar advogado. Mas o fato é que em 2023 o São Paulo na Copa do Brasil era uma coisa, jogava bem, queria vencer, contou com a sorte de campeão, porque pegou um Flamengo em crise, um Corinthians também, mais ou menos, um Palmeiras, mais ou menos, que depois se reergueu e acabou sendo campeão brasileiro, mas naquele momento o Palmeiras não estava indo muito bem. Mas enfim, não tirando os méritos do time, o São Paulo realmente mereceu. Mas no Brasileirão correu o risco até mesmo de ser rebaixado. Então, assim, o Dorival voltar para o São Paulo para a gente pagar R$ 1 milhão para ele, fora a comissão técnica, eu acho que não vale a pena. E quais são os outros nomes? O Tite, que não conseguiu fazer nada no Flamengo, que tem, assim, o elenco mais caro da América do Sul, um dos melhores. Então é preocupante a situação do São Paulo, porque não é só culpa do Zubeldia, é toda a estrutura do clube. Então, se o São Paulo ele demite o Zubeldia e chega um outro técnico, seja ele quem for, talvez ele dê aquele gás de início que a gente está acostumado a ver. Sempre que entra um técnico novo no São Paulo, tem aquele gás de início.
São Paulo ganha lá umas 2 partidas, 3 partidas seguidas, parece que vai engrenar, parece que vai melhorar tudo, e do nada começa a cair, a decair de rendimento. Foi assim com o Zubeldia. Foi assim com o Zubeldia. O Zubeldia lá na Libertadores de 2024, na fase de grupos, tirou leite de pedra. O cara, ele realmente, pra mim, ele fez lá no comecinho, tá? Não tô falando de agora, mas quando ele chegou no São Paulo, ele realmente fez partidas boas. E agora tá nessa nhaca. Então, se vier um Dorival, um Tite ou qualquer outro, vai ser a mesma coisa, porque a questão não é só o técnico. A questão é a gestão. Já não é mais, assim, segredo pra ninguém que o São Paulo deve para os seus jogadores. Então, assim, pode vir o Pepe Guardiola, pode vir o Ancelotti treinar o São Paulo. Se a diretoria do São Paulo não pagar os seus jogadores, não mostrar pulso firme, mostrar que o São Paulo é um clube sério que merece ser respeitado, e para isso o São Paulo cumpre a palavra e paga o que deve para os seus jogadores, não importa o técnico que venha, não vai surtir efeito. Vai surtir um efeito como uma medida paliativa no início, mas depois não vai adiantar mais nada. Então, assim, o São Paulo ele começa com uma partida bem frustrante nesse Brasileirão. Uma situação assim que, além de frustrante, é preocupante por conta de todo o contexto que eu abordei aqui em certo aspecto. Tem muita coisa para falar ainda, né? Isso aí daria muito pano para manga, mas eu acho que eu quis abordar aqui os principais pontos em relação ao jogo de ontem. E espero que nas próximas rodadas o São Paulo ele pelo menos comece a querer jogar bola, comece a querer ganhar o jogo. Lembrando que a próxima partida é pela Libertadores. Vamos ver como que o time vai se comportar na Libertadores, que é contra o Tadieres. E assim, vamos prestar muita atenção nesse jogo, porque se o São Paulo começar a jogar bem o jogo contra o Tadieres e vencer o jogo contra o Tadieres jogando bem, ok, lógico, né? A gente vai comemorar, óbvio, mas também tem que se olhar com muita atenção, porque aí é um sinal, uma evidência de que alguma coisa mudou de sábado para quarta-feira. Alguma coisa aconteceu entre esses dias e não estou falando aqui de motivação, de puxão de orelha, o Zubeldia deu um chacoalhão na equipe, não. Estou falando aqui do verdinho, tá? Do dinheirinho. Não sei se a diretoria colocou alguma coisa, mas enfim. Ficar de olho aí nesse jogo e vamos ficar então. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo de quarta-feira e continuar torcendo, né? Porque é isso que nos resta. Ter a esperança nessa equipe que, por mais que esteja sendo dirigida e comandada por pessoas que não mereciam estar lá, e aqui eu falo desde o presidente até os conselheiros, na minha opinião, né? Não em todos os conselheiros, óbvio, mas boa parte deles. Porém, é o São Paulo Futebol Clube, né? A nossa equipe do coração, e precisamos continuar fazendo a nossa parte. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam aqui no canal Símbolos de Futebol. E apesar do canal não ser um canal exclusivo para o São Paulo, falando do São Paulo, eu vou sim comentar algumas coisas sobre esse time, porque é o meu time do coração. Porém, eu vou continuar com os outros conteúdos que diz respeito aos outros times. Enfim, valeu pessoal e até a próxima. Falou!